Começamos agora, retomamos nossa sessão com a nossa convidada especial, doutora Tatiana Prazeres. Muito obrigado por ter vindo diretamente de Genebra para São Paulo para participar hoje conosco. O professor Humberto Celli será o nosso moderador e debatedor do painel, que conta também com mais dois representantes do IBRAC, doutora Vera Canas, doutor René Medrado, como debatedores. Professor Humberto, que, aproveito para mencionar, lança um livro seu hoje aqui conosco, e tenho muito carinho e muito orgulho de indicar que, aparentemente, um dos nossos eventos do IBRAC ajudou a impulsionar a elaboração, a redação desse livro. Professor Humberto. Bom, boa tarde. Eu devo dizer que é uma enorme satisfação, agradeço o IBRAC pelo convite e por participar de um painel com pessoas tão ilustres, não é? E é um motivo de grande satisfação mesmo poder estar com a Tatiana Prazeres. É muito difícil falar sobre o currículo dela, eu a acompanho, tanto o trabalho acadêmico como o trabalho profissional dela. Acho que valeria a pena apenas mencionar a minha admiração muito grande, não é? Ela hoje é apenas Senior Advisor do WTO Director General. Acho que isso bastaria, sem contar de experiências passadas, como secretária de Comércio Exterior, etc. De forma que é com muito prazer, tenho certeza que ela nos trará coisas muito importantes, e aproveito, agradeço, Francisco, para convidá-los para o lançamento do livro, que, infelizmente, não houve tempo para a editora enviá-los hoje, mas o lançamento é no dia 20 de junho, semana, não na próxima, na outra, e é um tema que trata, nós, de certa forma, hoje de manhã, ouvimos menção ao assunto, requisitos de conteúdo local, não é? Baseado na experiência da OMC, na jurisprudência, perdão, eu faço essa análise e chego a algumas conclusões a respeito de se é importante ou não se utilizar uma política de conteúdo local. Eu sustento que não, mas isso a gente pode debater. Tatiana, por favor. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o IBRAC pelo convite, do Dr. Francisco Negrão, muito obrigada, professor Humberto Celli, muito obrigada pelas palavras generosas. Gostaria de aproveitar para cumprimentar o Dr. René Medrado, a doutora Vera Canas. Eu realmente me sinto entre amigos, é uma alegria muito grande participar de mais esse encontro do IBRAC, é realmente um prazer para mim reencontrar vários amigos, conhecer novas pessoas, mas, sobretudo, poder tratar de temas de comércio com pessoas que, como eu, gostam de comércio internacional. Sinto muita vontade, realmente muito contente de vir para São Paulo para isso. Bom, acho que eu não preciso dizer para vocês, eu falo com o chapéu OMC, né? Organização Mundial do Comércio, e não como brasileira, enfim, não estou mais no governo brasileiro há quase 4 anos. Então, a perspectiva do comércio internacional, dos temas contemporâneos do comércio internacional desde uma ótica de Genebra. Eu pensei em dividir essa fala rápida em três partes. Eu começo falando um pouco do Acordo de Facilitação de Comércio, que é também parte do título dessa minha intervenção, e com ele eu falo também de outras negociações, outras conversas que acontecem em Genebra neste momento, ou seja, pensando em temas contemporâneos, aproveito e faço um breve panorama das conversas que estão acontecendo em Genebra. Antes de começar, eu acho que vale a pena aqui, evidentemente, destacar que eu falo o fato de eu indicar o que está acontecendo em Genebra não significa que não haja outras iniciativas acontecendo ao mesmo tempo. É assim, e sempre foi assim. E, aliás, eu, infelizmente, perdi parte da conversa dessa manhã, mas eu acho muito curioso como
se fala da ideia de que apostar fichas numa determinada negociação, apostar as fichas numa negociação da OMC é necessariamente em prejuízo, em detrimento de avançar em outras frentes negociadoras, né? O que não é verdade, não é? Todos os países no mundo buscam avançar negociações comerciais em várias frentes e, enfim, eu acho que não precisa ser diferente para nenhum país. Eu tenho certeza que hoje não é o caso do Brasil, mas essa ideia de que as negociações de um determinado país avançaram ou deixaram de avançar porque as fichas foram apostadas na negociação multilateral me parece uma imagem sedutora, mas não correspondente à realidade. É como se fosse um jogo em que os países tivessem uma quantidade limitada de fichas e que apostaram numa coisa. Bom, enfim, eu acho que... E aí, voltando, fechando esse breve parênteses, eu falo do que está acontecendo no OMC, outras coisas acontecendo em outros lugares. Curiosamente, também numa conversa dessas do almoço, eu dizia, temas contemporâneos do comércio internacional. Ano passado, toda a conversa era sobre TPP e TTIP, e eu estou interessada em saber para onde vamos, né? Ainda que, também falando de temas contemporâneos, é interessante ver algum movimento de países interessados em seguir um TPP-11, não é? Ou seja, há uma pergunta, não é? Há espaço, há possibilidade para o TPP avançar sem os Estados Unidos? Acho que esse é certamente um tema contemporâneo, não da OMC. Eu volto à OMC. O Acordo de Facilitação de Comércio, como vocês sabem, foi concluído em 2013, entrou em vigor no começo deste ano, não é? Quando a OMC recebeu ratificação de 2/3 dos membros. Foi o primeiro acordo multilateral da história da organização, realmente uma grande vitória para o sistema multilateral de comércio, para a Organização Mundial do Comércio e também, naturalmente, para o diretor-geral da OMC, que havia assumido a chefia, né, da organização poucos meses antes dessa negociação, da conclusão dessa negociação, e teve um papel fundamental para o sucesso dela. A verdade é que muitas pessoas duvidavam de que essa negociação pudesse ser concluída. Eu me lembro que um importante jornal brasileiro, que precisava fechar o jornal, a edição, teve que apostar, não é, em qual seria a manchete a respeito da negociação de Bali, e eu guardo esse jornal com muito carinho, que diz: a OMC falhou mais uma vez, Bali fracassou, né? E aí o subtítulo era: o diretor-geral assumiu uma organização falida. E foi muito curioso ver como, no dia seguinte, o jornal, enfim, buscou explicar o que aconteceu, que realmente foi algo que talvez não enfim, fosse difícil de antecipar naquele momento. Realmente, Bali foi um processo de negociação muito intenso, e o histórico da negociação, enfim, fez com que vários apostassem que aquela negociação, que aquela seria mais uma tentativa frustrada. A verdade é que a negociação foi concluída com sucesso. O esforço agora, naturalmente, é trabalhar na implementação do acordo. Os benefícios do acordo só serão sentidos uma vez que o acordo seja implementado. Eu acho que é importante que o trabalho da OMC não termine com a entrada em vigor do acordo. Não é importante que os benefícios sejam efetivamente colhidos com a efetiva implementação. Há vários estudos a respeito do impacto do acordo. As estimativas indicam que a redução de preço, a redução de custos relacionados ao comércio é de cerca de 14%, e 14% é um impacto maior do que se houvesse a eliminação de todas as tarifas existentes no mundo hoje, não é? Então, a implementação efetiva do Acordo de Facilitação de Comércio tem um impacto maior do que se fossem zeradas todas as tarifas, todo o imposto de importação aplicado no mundo hoje. Realmente, enfim, o esforço em prol da implementação é algo importante. Eu acho que não vou me alongar aqui. Vocês conhecem o que é o acordo, conhecem, enfim, as medidas que ele incorpora. O acordo vai de coisas simples, como a obrigação dos países de publicar as medidas que afetam o comércio, facilitar pagamentos eletrônicos, enfim, adotar programas como Janela Única, Operador Econômico Autorizado, prevê também a coordenação entre órgãos de fronteira, entre órgãos que trabalham, autoridades aduaneiras e administrativas de um mesmo país, mas também autoridades aduaneiras e administrativas de países que compartilham uma fronteira. Então, alinhamento de horários, de procedimentos, de práticas, tudo isso, se efetivamente harmonizado, racionalizado, tem um potencial grande sobre o comércio.
Bom, naturalmente, esse acordo histórico, não é, adotado por, à época, 159 países, mas que, enfim, se aplica a todos os demais membros da OMC, inclusive aqueles que acederam à organização depois, contribuiu para incentivar, não é, os esforços de negociação no âmbito da organização. Então, depois dessa Conferência Ministerial de Bali, em 2013, em 2015, 2 outros acordos foram possíveis, um na área agrícola, eliminação de subsídios às exportações agrícolas, e também um outro acordo que envolve um grupo limitado de países, mas que elimina imposto de importação sobre produtos de tecnologia da informação. Enfim, um acordo importante também que cobre um universo de 1,3 trilhão de dólares por ano de bens que incluem, enfim, semicondutores de última geração, tela touchscreen, microprocessadores, aparelhos de tomografia computadorizada. É uma lista de 200 produtos que tiveram um imposto de importação eliminados para esse grupo de 50 e alguma coisa países que decidiram fazer parte desse esforço. Esses são os resultados recentes que a OMC entregou na área de negociação comercial e, portanto, são temas contemporâneos, digamos, da agenda multilateral de comércio. Há outros assuntos que estão na pauta hoje, eu queria fazer uma breve referência a eles, sobretudo porque, depois de Bali e Nairobi, 2013 e 2015, os países olham para 2017 como uma nova oportunidade de progresso. Em dezembro deste ano, haverá a Conferência Ministerial da OMC em Buenos Aires e, naturalmente, os países olham para os temas onde há oportunidade para progresso. Quais são esses temas? Bom, os temas agrícolas continuam na agenda, né? Recentemente, alguns documentos contendo propostas para a área de apoio doméstico, por exemplo, foram apresentados. Outros temas, por exemplo, como imposto de exportação, também, enfim, os países estão explorando ideias ainda na área agrícola. Na área de serviços também há bastante movimento, não é? Bom, a Índia apresentou uma proposta de um acordo, não é? É curioso porque eles apresentaram primeiro um documento conceitual, mas depois um texto detalhado de um preâmbulo e vários dispositivos do que seria um acordo de facilitação de serviços, ou seja, algo que espelha para serviços o que existe em bens. O que os indianos dizem olha, se estamos todos tão felizes com o acordo de facilitação de comércio para bens, por que não replicar o mesmo conceito, o mesmo modelo e fazer algo para serviços? Então, essa é uma discussão que acontece em Genebra nesse momento. Também com menos ambição, há discussões sobre regulação doméstica, né, disciplinas relacionadas à concessão de licenças ou transparência, a outorga de licenças, autorizações, etc., para serviços. Agricultura e serviços fazem parte, naturalmente, da agenda de Doha, mas os países têm interesse em discutir outros assuntos também. Isso está acontecendo na OMC. E, aliás, eu faço um pequeno parênteses aqui, eu acho que eu perdi a conversa da manhã, mas sobre se Doha, enfim, morreu ou não morreu, francamente, as conversas na OMC, as negociações continuam, a OMC é muito maior que Doha, e em Nairobi, em 2015, ainda que a declaração final registre a diferença de visões a respeito dos mandatos e do histórico negociador, todos os membros se comprometeram a avançar os temas. Então, não há dúvida de que todos têm interesse em avançar as negociações nos assuntos. Há visões diferentes a respeito de como fazer isso, não é? Ou seja, se o histórico, se o passado negociador ajuda ou não. Mas a verdade é que, enfim, em Genebra as pessoas não estão perdendo tempo discutindo se está vivo ou não a rodada. Simplesmente estão discutindo, como eu mencionei, em agricultura, vários papéis apresentados, serviços, uma proposta de um acordo inteiro, sobre a mesa e assim por diante. Mas, além dos temas que já faziam parte do mandato de Doha, há outros temas que estão sendo discutidos. E, ainda temas, digamos, mencionados em Doha, defesa comercial. A China apresentou uma proposta recente sobre antidumping, que, como vocês, enfim, podem imaginar, recebeu uma resposta, enfim, recebeu críticas de alguns membros.
Subsídios à pesca também um outro tema que já fazia parte da agenda e que ganha atração. É um tema que as pessoas veem como tendo potencial para resultados concretos em Buenos Aires. Mas, como eu mencionei, em outras áreas também, os membros começam a promover discussões informais, seminários, apresentar documentos conceituais. Por exemplo, em pequenas e médias empresas. Hoje, um grupo de 3 países apresentou um documento contendo elementos concretos do que o OMC deveria fazer na área de pequenas e médias empresas. O que o OMC pode fazer para ajudar que pequenas e médias empresas participem no comércio internacional. E aí você tem pontos como financiamento às exportações ou facilitação de comércio, ou seja, há algo no acordo de facilitação de comércio que seja particularmente útil para as pequenas e médias empresas, ou algo que possa ser acrescentado ao acordo de facilitação de comércio que beneficie as pequenas e médias. Ou seja, é um assunto que enfim, está ganhando importância. Isso é muito recente, eu vi o papel hoje mesmo. Então, e no papel, os países indicam que tem Buenos Aires em mente, ou seja, tem um objetivo de atingir um resultado negociado em dezembro deste ano. Facilitação de investimentos é um outro tema que desperta cada vez mais interesse em Genebra. Houve recentemente a criação de um grupo informal de facilitação de investimento para o desenvolvimento. Naturalmente, a experiência do Brasil nessa área é uma referência, o Brasil é muito ativo nessa área, em todas. Mas, enfim, uma discussão de investimentos hoje muito diferente da discussão do passado, ou seja, não estamos falando de proteção de investimentos, estamos falando de promoção e facilitação de investimentos. É uma discussão de outra natureza, mas e que tem gerado interesse em grupos mais variados de países. Nós temos países desenvolvidos, em desenvolvimento, e, aliás, essa é um pouco uma marca dessas novas conversas em Genebra. Não há mais a distinção tradicional de desenvolvidos em desenvolvimento. Há uma formação de grupos informais em função de interesses específicos em assuntos que os países julgam relevantes. O último tema que eu queria mencionar é comércio eletrônico, que também é objeto de várias propostas, enfim, por escrito, formais, do que a OMC deveria fazer para, enfim, permitir que o comércio eletrônico seja, de fato, um instrumento de inclusão de mais empresas no comércio internacional, seja um vetor de desenvolvimento, de promoção do comércio. E as propostas concretas aqui dizem respeito, por exemplo, a contratos eletrônicos, assinatura digital. As propostas vão digamos, temas relativamente menos controversos, incluem, por exemplo, proteção do consumidor. Há temas que são claramente mais difíceis, né? Como localização, livre fluxo de dados, etc. Então, aí você tem temas que são mais carregados politicamente, em que as posições dos países divergem com mais nitidez. Mas é um espectro, um menu de possibilidades na área de comércio eletrônico, e o interesse realmente é crescente. Então, esse é um breve panorama, digamos, do que eu vejo como temas contemporâneos na OMC hoje, na área de negociação. Naturalmente, o OMC não é apenas negociação, e aqui, entre advogados, eu faço uma breve referência a disputas. A minha breve referência a disputas, na verdade, é a leitura de uma lista que o presidente do órgão de apelação ontem apresentou na OMC, dizendo basicamente que a expectativa de que haja um fluxo grande de casos novos chegando ao órgão de apelação proximamente, casos que são muito maiores em complexidade, em volume, do que no passado. E também casos que... E também, recentemente, o órgão de apelação tem tratado de temas bastante diversificados. Então, enfim, pensando um pouco nessa palestra, temas contemporâneos, para a OMC, eu pensei em listar o que o presidente do órgão de apelação listou ontem, ou seja, casos recentes do órgão de apelação
trataram de temas como proteção ambiental, subsídios a energias renováveis, evasão tributária, lavagem de dinheiro, proteção de patentes, bem-estar animal, informação ao consumidor, segurança e inocuidade de alimentos. Ou seja, o espectro de ação do órgão de apelação tem sido bastante largo, em função exatamente da riqueza, da complexidade dos casos que têm sido levados ao órgão de apelação. Isso, naturalmente, sem fazer referência ao que se encontra em estado de painel nesse momento, incluindo, naturalmente, temas de altíssima sensibilidade política, como vocês sabem também. Eu queria concluir fazendo uma referência rápida ao contexto internacional. Eu tenho a impressão de que se falou bastante disso hoje de manhã também, mas não dá para falar sobre temas contemporâneos do comércio internacional sem falar do cenário internacional de hoje. Naturalmente, há muita incerteza, não é, em relação aos rumos do comércio internacional. Isso afeta não apenas a OMC, mas outras negociações em curso, outros acordos já concluídos e negociações em curso, por exemplo, né, o próprio TPP ou NAFTA. Naturalmente, todos estão de olho nos Estados Unidos. O novo time comercial americano foi formado recentemente. O diretor-geral da OMC esteve com o USTR muito recentemente. Há preocupações dos Estados Unidos em relação a vários temas, inclusive disputas, mas não, enfim, ainda não há clareza a respeito de como as preocupações americanas vão se traduzir em política comercial, em posições negociadoras. A visão do secretariado, do diretor-geral, é que os membros precisam seguir avançando nas suas agendas, nesses temas todos a que eu me referi, e, ao mesmo tempo, engajando com a nova administração, apresentando, enfim, os membros precisam apresentar, convencer, discutir, negociar. Ou seja, a organização deve seguir, né, o seu curso, ao mesmo tempo em que busca se aproximar, entender melhor as preocupações da nova administração e avaliar o que, enfim, como os membros, como a organização lidará com elas. Há uma série de questões, enfim, e talvez a gente possa deixá-las para o debate, ou não, ou já se debateu pela manhã, mas, por exemplo, o comércio justo é algo a respeito do qual países podem ter posições muito diferentes, né? Como fazer o comércio mais justo é uma pergunta que encontrará 160 respostas na OMC, 160 respostas diferentes, se os membros forem consultados. Então, acho que é um desafio grande e que afeta, né, digamos, o cenário negociador, as perspectivas para o futuro, de uma maneira muito significativa. Buenos Aires, nesse contexto, precisa ser vista como um passo importante de evolução, né, um passo na sequência dos passos tomados anteriormente nas duas ministeriais que precederam Buenos Aires, mas, sobretudo, uma ministerial que ajuda a preparar a que a OMC siga entregando resultados concretos, como fez nesses últimos 4 anos. Eu termino aqui para que a gente possa continuar a conversa. Tenho certeza que haverá bons comentários, boas perguntas aqui dos meus colegas. Eu queria só agradecer a atenção. Obrigada. Bom, como eu disse, seria uma exposição brilhante, não é, que, num curtíssimo espaço de tempo, nos traz alguns dos temas que estão sendo discutidos, né, na OMC, nos traz a notícia dessa fase de implantação do importantíssimo Acordo de Facilitação do Comércio, traz uma informação que me pareceu muito importante, que é se começar a pensar num acordo de facilitação de serviços. É algo que é bastante interessante, eu fiquei muito curioso, quer dizer, como um contraponto ao acordo de facilitação de comércio de bens. Temas agrícolas, evidentemente, continuam, né? E a questão de apoio doméstico, imposto de importação, exportação, e também, ainda no tocante a serviços, é um tema de difícil conclusão, que é o tema de regulação doméstica. Muito interessante essa informação, Tatiana. Eu vou procurar me informar também sobre essa proposta de acordo antidumping da China,
tenho certeza de que suscitou e irá suscitar muitas discussões. Acho que essa é uma informação das mais relevantes. E uma que não pode passar despercebida é esse esforço que a OMC tem feito para ajudar e apoiar as pequenas e médias empresas. Acho que isso é fundamental para o desenvolvimento dos países, não só países desenvolvidos, como países em desenvolvimento. A notícia também de que deixamos de lado alguns dogmas a respeito de investimentos, né? Estamos evoluindo para tratar exatamente do que interessa, que é a promoção de investimentos, né? E ela nos coloca que não há, e também isso se vê na esfera privada, dos acordos bilaterais de investimentos, não há essa questão que opõe, de um lado, países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Quer dizer, é um interesse de comum, é um interesse que tanto para países desenvolvidos como países em desenvolvimento. Quer dizer, o fomento e a promoção e facilitação de investimentos, eu acho que é um tema relevantíssimo, não é? Outro assunto que, inclusive, seria objeto, Tatiana, da minha pergunta para você, que é como a OMC vai lidar com a economia digital, não é? Hoje, como seria o enquadramento pela OMC de um tema que é dos mais relevantes hoje? E daí a Tatiana nos fala sobre comércio eletrônico, que tem sido objeto de várias propostas, e eu acredito que também outros tópicos relacionados à economia digital devam ser, porque esse é um dos temas que não permanecerão fora de discussão no âmbito da OMC. E também nos traz a informação sobre como tem se pensado na evolução do funcionamento de sistema de resolução de controvérsias. Confesso também que essa seria uma outra pergunta que eu faria a ela, não é? Como, e nós sabemos que haverá um aumento de fluxo de demandas do contencioso do OMC, como lidar com os temas novos, não é? E justamente ela nos fala sobre proteção ambiental, subsídios renováveis, e a OMC lidou com esse assunto de energia renovável, subsídios, requisitos de conteúdo local, no caso Canada Renewable Energy e depois no India Solar Cells. Quer dizer, é dos mais importantes, porque nós estamos, como todos sabem, vivendo essa transformação da economia, a economia de alto carbono para a economia de baixo carbono. Portanto, eu vejo, a partir desses dois casos paradigmáticos que nos trouxeram, inclusive, a visão do órgão de solução de controvérsias, inclusive no que tange políticas públicas, redução de policy space dos membros para atuar em algumas áreas, como repensar a questão de subsídios ambientais. De um lado, não permitir que os Estados tomem medidas que violem a livre concorrência, tomem medidas protecionistas. De outro, de alguma forma, pensar de que maneira podem os Estados e devem fomentar o desenvolvimento da energia limpa e energia renovável. Me parece que esses dois casos são emblemáticos e nos ajudam a pensar muito sobre isso. E até porque algo que se via e se entendia como uma grande exceção, a aplicação do artigo 3 do GATT e também do TRIPS, o artigo 3.8A de compra, que colocava exceções governamentais como uma exceção à aplicação desses artigos. Quer dizer, esses dois casos me parecem muito importantes para ver qual a direção que o órgão de solução de controvérsias está tomando. Então, me pareceu bastante interessante essa sua ponderação. Enfim, são vários assuntos, vários temas, não quero me alongar. E, justamente, a minha pergunta, como eu fiz essa afirmação para você, Tatiana, seria em que medida você vê como importantes esses dois casos para sinalizar alguma coisa do que se pode pensar em termos de apoio ou fomento dos Estados com relação ao desenvolvimento de energia renovável. Fazer rápidos comentários aqui. Primeiro, em relação à economia digital,
Bom, as regras do OMC foram adotadas em 94, né? Desde então, praticamente não foram revisadas. O Acordo de Facilitação de Comércio, como eu comentei, foi o primeiro acordo multilateral da história da OMC. Ou seja, as regras foram concebidas num mundo, foram negociadas num mundo em que a internet praticamente não existia, né? Isso muda tudo, né? Muda tudo. Os países hoje discutem como incorporar algumas dimensões da economia digital às regras, discutem também em que medida já não estariam, né, algumas práticas já não estariam incluídas sob principalmente o acordo sobre comércio de serviços, mas, de fato, uma análise atenta mostra que as regras, enfim, há lacunas importantes na normativa internacional, sob o ponto de vista de países que desejam ver maior colaboração, cooperação, regras nessa área. Como lidar com novos temas, né? Esse é um desafio importante que também me remete ao ponto anterior. Os desafios dos dias de hoje são diferentes ou não foram inteiramente considerados no momento em que as regras foram adotadas, mas o órgão de solução de controvérsias é confrontado com os desafios de hoje, tendo em vista as regras de 1994, e aí, naturalmente, há países que acham que o órgão de apelação está indo longe demais e outros que acham que o órgão de apelação está fazendo exatamente o seu trabalho. Enfim, esse é um debate muito, muito, muito presente, quente na OMC hoje, e certamente vai nos acompanhar pelos próximos meses. Em relação a esses dois casos em particular, eu não saberia responder a sua pergunta. Eu acho que precisa de alguém especializado em solução de controvérsias. Estou olhando aqui para a Daniela, talvez alguém que conheça melhor a jurisprudência desse caso. Não sou eu, infelizmente, professor. Muito bem. É só a título de provocação mesmo, e na plateia certamente alguém poderá, a Daniela mesmo poderá falar alguma coisa sobre isso. Já estamos aqui delegando, é a primeira inscrita na lista, aqui compulsoriamente. Tá certo? Escrevemos a Daniela. Já está. A mesa consensualmente já decidiu isso. Eu tenho o prazer de passar a palavra para a doutora, vamos seguir assim essa ordem, né? Começar da ponta para a doutora Vera Canas, para que faça as suas perguntas à Tatiana. Bom, fazer comentários muito rápidos. É muito interessante para quem acompanha a OMC nos últimos, entre 15 e 20 anos, principalmente nos últimos 15 a 17 anos, enfim. Como mudou, né? Alguém que tivesse vivido na época do início da rodada Doha, com um nível de ambição enorme, com um single undertaking, né? Que teria que se acordar desde subsídios à pesca, novas regras para antidumping, auxílio ao desenvolvimento, quer dizer, novas regras para a solução de controvérsias, um mundo inteiro de novas regulamentações para o comércio internacional e um nível de ambição enorme, que hibernasse, digamos assim, e acordasse em tempos mais atuais, que a gente tem um nível de ambição mais baixo, que você não tem mais norte contra sul, que você tem alianças com base em interesses localizados, né? Por exemplo, tinha um dos temas que acho que era comércio eletrônico, que era Argentina e Paquistão, alguma coisa assim. Quer dizer, não tem mais tanto não são mais alianças estanques, né? São alianças fluidas, digamos assim. E, como eu disse, um nível de ambição muito mais baixo, quer dizer, então vamos negociar vamos negociar a facilitação do comércio, que é um assunto que ninguém vai se opor, ninguém vai discordar que tem que se avançar em facilitação do comércio. Agora, ninguém vai questionar que pequenas e médias empresas podem se beneficiar de novas regras do OMC, quer dizer, temas muito menos polêmicos. Então, essa pessoa poderia levar um choque, né? Principalmente, e aí que vem a minha primeira pergunta, com o fim do single undertaking, um impacto muito mais
importante do que a gente pode imaginar, né? Você está falando agora, hoje em dia, negociações localizadas. E, com relação à solução de controvérsias, como você bem acabou de colocar, você tem, hoje em dia, um questionamento da atuação do órgão de apelação, que eu não sei o quanto que isso é mais ou menos nova, né, essa discussão, até onde ele tem que ir. Então, você, ao mesmo tempo, você tem hoje questões muito complexas, casos muito complexos, e você pode começar a ter uma crescente, digamos, má vontade de alguns players na OMC de aparelhar esse... vou estar empoderando, né, digamos assim, vou estar aparelhando um órgão de apelação que vai estar decidindo contra mim, e eu quero isso mesmo ou não, pesando vantagens e desvantagens, principalmente no mundo, hoje em dia, que você tem o Donald Trump, por exemplo. Então, essas são as minhas ponderações e as minhas dúvidas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Vera. Eu acho que você mencionou temas muito importantes. Eu começo pelo último. A discussão sobre o órgão de apelação não é nova, certamente não é, mas talvez o nível de questionamento que a gente começa a ver é de outro grau, não é? Ou seja, é a mesma natureza, mas eu acho que em outro grau. Eu não acho que a questão da alocação de recursos seja exatamente problemática. A OMC tem um problema de orçamento, né? Os membros congelaram o orçamento da OMC, e o que a administração tem feito é alocar recurso para a área de solução de controvérsias, novas contratações, etc., têm sido concentradas nessas áreas, mas vários membros, manifestam preocupação em relação aos questionamentos que têm sido feitos em relação ao órgão de apelação, e, naturalmente, o órgão de apelação é uma peça-chave central de todo o sistema multilateral de comércio. Então, alguns, de fato, se preocupam. Em relação a menor grau de ambição, eu acho que os países têm buscado identificar temas em que a convergência é possível, têm evitado temas em que as divergências são mais evidentes e têm buscado caminhos em que mais facilmente, não é, você pode angariar um número razoável de países que têm interesse em discutir. Analisar grau de ambição, medir grau de ambição não é necessariamente fácil. Como eu mencionei, o Acordo de Facilitação de Comércio, que é, algo não polêmico, não é? A sua implantação tem um impacto maior do que eliminar todas as barreiras tarifárias no mundo hoje. Então, é possível resultados ambiciosos, sobretudo porque se a gente está falando de uma organização que cobre 98% do comércio multilateral, em temas menos controvertidos. E aí, nesse sentido, eu concordo. Ninguém está falando no OMC, nesse momento, em discussão de NAMA, por exemplo, porque não vai. Não é? Mas, como você falou, pequenas e médias empresas, talvez todo mundo tenha, uma abertura, uma predisposição em discutir, conversar e tentar identificar maneiras de avançar. Alguns membros também acham que a ideia de grandes rodadas não é exatamente a melhor forma de fazer a organização avançar. Muitos lembram que a organização foi criada exatamente para servir como foro permanente de negociação e que isso se perdeu com o lançamento da rodada Doha, mas que talvez a organização pudesse ter seu braço negociador funcionando de maneira melhor se os países adotassem uma abordagem que não fosse do tudo ou nada, ou seja, ou é o pacotão ou não há resultado algum, porque essa abordagem fez com que a organização ficasse durante muitos anos sem entregar resultado algum. Então, talvez, eu não sei onde esses temas vão, talvez também não haja resultado algum, mas a verdade é que é uma disposição, na minha visão, cada vez maior em explorar novas maneiras de se negociar na OMC. Muito bem, muito obrigado. Com a palavra, o doutor René Medrado. Muito obrigado. Fico muito feliz de participar dessa banca, especialmente do lado da Tatiana, especialmente pelo privilégio de poder fazer as primeiras perguntas, já que eu sei que tem muita gente querendo aguardar a sua vez. Eu vou centrar as minhas 2, 3 perguntas, a primeira delas na questão de investimentos, voltando a esse tema. Acho que é um tema que nós, aqui no Brasil,
praticamente não discutimos, simplesmente porque ele se esvaziou por conta dos acordos bilaterais que foram, na realidade, não ratificados. Voltamos a discuti-los nos últimos anos, e isso aparece, volta e meia aparece no âmbito multilateral, seja com lançamento, com tentativas de fazer um acordo multilateral, e agora você menciona o grupo de trabalho a respeito disso. Obviamente que a tendência ou a linha não é proteção, é mais proteção, é promoção e facilitação, mas ainda assim nós sabemos que tem controvérsias que vão aparecer, questões, disputas que podem, na realidade, aparecer e precisarão ser resolvidas. Tem também um problema também nessa seara em relação aos acordos de investimento, que são claramente a alta fragmentação, né? Porque são acordos bilaterais, tem uma grande o spaghetti ball no caso de investimentos, né? Que papel você veria, até mesmo pensando com a sua visão, com a sua experiência, que papel você veria para a OMC que fosse factível, já que até mesmo o grau de ambição, na realidade, para aquilo que se pretende com a instituição tem sido, de alguma forma, moderado. A segunda pergunta, eu não me dei ainda, talvez ainda por falta de tempo, mas eu queria insistir na questão dos Estados Unidos. O documento que foi de Trade Policy 2017, que foi divulgado, ele claramente fala sobre o descontentamento dos Estados Unidos em relação às decisões do órgão, não só do órgão de solução de controvérsias, na realidade, dos temas de solução de controvérsias. Então, aquela velha discussão de aumento de obrigações, diminuição de direitos, aquela história toda. Pela posição privilegiada que você tem dentro da instituição, o que é que você pode nos contar que se debate internamente sobre que formas de medidas ou até mesmo encaminhamentos possam ser feitos para buscar, na realidade, aplacar vamos dizer, esse mundo novo em que tem uma tendência maior ao nacionalismo, ao protecionismo, que, na realidade, na gênese da instituição, era o que se pretendia, na realidade, neutralizar. Aquilo que você puder contar um pouco mais sobre isso, nós vamos ficar agradecidos. É isso, por hora. Obrigado, René. René, obrigada. Satisfação também estar com você aqui. Eu acho que você enquadrou de uma maneira brilhante o desafio da organização. É exatamente esse que você descreveu, né, no que diz respeito a mudança, né, na política comercial americana. Há claramente uma mudança marcada desta administração em relação à anterior. Há preocupações que são expressas, cada vez mais com, clareza, né? Algumas preocupações que foram enunciadas de forma abstrata começam a ganhar algum contorno, mas ainda os membros sentem a necessidade de entender melhor, né, no que consiste o desconforto de um dos membros. E vejam, há outros membros desconfortáveis, né, desconfortados com o sistema, etc. Naturalmente, os americanos, em função da importância deles para o sistema, para a economia mundial, é inegável que, como eu estava dizendo, nesse grau, né, é algo que preocupa. Agora, o que a organização faz, na verdade, a organização, neste ponto, são os membros. Os membros gostariam de entender melhor, eu sinto isso, as pessoas dizendo exatamente o que incomoda, para poder engajar num diálogo construtivo com a nova administração e buscar alternativas, ou não, né? Mas a verdade é que, neste momento, ainda há necessidade de entender melhor qual é o problema para que se possa pensar numa solução. Mas eu acho que você indicou melhor do que eu poderia, né? O tipo de preocupação que está presente hoje em Genebra e, sobretudo, em função, digamos, de casos de alta sensibilidade política que estão no pipeline, né? que bateram a porta do sistema. Facilitação de investimentos.
é um tema que tem muita bagagem, não é? No Brasil, no mundo, na OMC, na OCDE. O esforço de quem quer avançar a facilitação de investimentos na OMC hoje é o de mostrar que essa é uma discussão diferente da discussão do passado, que nós não estamos falando de investidor-Estado, de disputas investidor-Estado, não estamos falando de proteção de investimentos. Ou seja, os países que querem promover essa discussão não partem do zero, partem do negativo, né? de desfazer a suspeita do outro lado de que, na verdade, começa de um jeito e termina do outro, né? E tanto é difícil que essa conversa começa com um grupo informal, o que é algo interessante no OMC nos dias de hoje, que basicamente consiste no seguinte: você não pede autorização dos membros para começar uma discussão. Você informa os membros que você está disposto a ter uma discussão e convida quem quiser participar dela a se juntar, né? Então, você tem grupos informais de facilitação de investimentos, de pequenas e médias empresas, há um outro que me escapa agora, de comércio eletrônico, exatamente, do qual participa quem quer e que quem não quer não pode bloquear, porque, afinal de contas, você não pode impedir que um grupo de países se reúna para discutir. A pergunta de muitos é: onde isso vai terminar? Não é? Isso vai terminar num diálogo multilateral, à medida em que os interessados conseguem desfazer um pouco o incômodo, as suspeitas, etc., do outro lado, ou não? Esse é um caminho cujo resultado, se houver, será de natureza plurilateral, ou seja, só participa quem quer. Então, enfim, as pessoas estão olhando para esse movimento orgânico, liderado pelos próprios membros, que querem discutir outros temas também, como algo ainda em formação, algo cuja natureza ainda se desconhece, algo cujos resultados vão apenas ser definidos com o tempo. Muito bem. Nós temos... nós estamos aqui, o Francisco está me dizendo, nós temos até as 15 horas e 30 minutos. É pouco tempo, mas uma pergunta. Daniela, pode, talvez no próximo painel, ou você faz questão de... Pode ser? Luiz Eduardo. Uma pergunta, na verdade, com letra A e B, rapidinho. Reforma do DSU, com certeza, não é um tema contemporâneo de comércio internacional, mas tinha um papo de consultas informais, né, para melhora de eficiência dos processos. Essa consulta estava acontecendo, eu acho que desde 2014. Queria saber se, Tatiana, você teria alguma atualização em relação a esse tema e se o fato de você não ter mencionado esse tema durante a sua apresentação quer dizer que ele não é importante. E aí, ligada a essa pergunta, que está, eu acho que nessa linha da informalização dos processos de negociação dentro da OMC, queria ver se a gente poderia ter uma visão sobre a utilização de outros métodos de solução de disputas dentro do braço negociador. Então, por exemplo, o mecanismo lá de Specific Trade Concerns, os bons ofícios no acordo SPS, que me parece que tem havido uma intensificação de utilização desse tipo de solução na organização. Obrigado. Luiz, obrigada pela pergunta. Contente de rever você também. Eu não tenho os últimos detalhes das negociações do acordo, da revisão do DSU. É uma negociação que tem anos e é difícil, enfim, saber qual é o potencial de entregar resultados proximamente. O que eu posso dizer é que há uma preocupação crescente dos membros com o grau de dificuldade e o custo elevado para acionar o sistema de solução de controvérsias da OMC. E uma das respostas a essa preocupação tem sido buscar mecanismos informais. E aí você mencionou exatamente os dois a que eu ia me referir. O TBT, o Comitê de TBT, trata regularmente de preocupações comerciais específicas levantadas pelos membros.
e nós monitoramos com que grau de sucesso essas preocupações são resolvidas no âmbito dos comitês, ou seja, a partir de consultas informais ou consultas formais realizadas pelos membros, porque são preocupações, enfim, apresentadas, que constam da agenda e que forçam, naturalmente, explicações do outro lado. E a taxa de resolução dessas preocupações, não é bastante elevada. Enfim, para atualizar, quem não sabe, o Comitê de SPS, de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, há cerca de 2 anos, talvez, adotou uma decisão a respeito do uso de bons ofícios para a solução bom, não são disputas, mas de divergências relacionadas à SPS. Eu tenho notícia de que, em 2 casos, se deu início a consultas nesse contexto, mas essas consultas não avançaram. De toda maneira, eu acho que eu vejo uma preocupação crescente com isso que eu mencionei, as dificuldades relacionadas a acionar o sistema que se tornou muito pesado para países em desenvolvimento e a busca por alternativas, né? Se isso vai ser contemplado numa eventual reforma do DSU, para os membros dizerem. Não saberia responder. Não, ninguém sabe responder, né? Mas o fato de eu não ter mencionado não significa que não seja importante, absolutamente. É só porque, enfim, talvez essa seja uma negociação digamos, que está em curso há tanto tempo que não me ocorreu mencionar, mas você tem toda a razão, é importante. E continua acontecendo. Os membros continuam se reunindo para discutir esses temas. Muito bem, eu sei que haveria muitas outras questões, mas, infelizmente, o tempo é escasso. Eu queria agradecer novamente a Tatiana por ter nos trazido aqui o que está ocorrendo no OMC. Muito obrigado, agradeço também a Vera, ao Renê, mais uma vez ao Francisco, e convido todos para o próximo painel, com tema não menos relevante, políticas industriais em face dos acordos da OMC. Muito obrigado.